Porto Alegre, 20 de dezembro de 2019. Evento do MBL em Porto Alegre com Kim Kataguiri e Renan dos Santos, onde fiz questão de fazer a pergunta polêmica sobre se os apoiadores do MBL hoje não merecem um pedido de desculpas pelos eventos de 26 de maio de 2019. Embora discordando das opiniões, o respeito foi fundamental exemplo na entrevista. Fiquem com o vídeo e divirtam-se. Discutível a bancada petista é de boa, ainda mais capsulista, assim, que fala absurdos maiores. Para mim, o grande problema é quando do seu lado tem um cara desqualificado fazendo debate, um cara caricato fazendo debate. Quando você tem um cara de direita que não sabe do que está falando ou que fala de maneira caricata, aí ele está prejudicando o grupo inteiro. Ele está prejudicando a direita inteira. Ele está fazendo parecer que todo mundo é aquilo, que todo mundo pensa daquele jeito. Ou um cara que está defendendo a reforma da Previdência, mas não sabe defender, não sabe por que defende. Já pergunta, tá, mas vai economizar quanto? Mas vai economizar de onde? Vai economizar em quanto tempo? Mas qual que você pensa sobre o pagamento do PPC? O que você pensa sobre o pagamento da aposentadoria rural? O que o trabalhador rural vai fazer depois de aposentado? Vinha um cara de esquerda mais qualificado questionar o cara, aí ele não sabia responder. Aí ele passava vergonha na imprensa e parecia que a direita inteira não sabia porque estava defendendo a reforma da Previdência. Isso pra mim é o que mais dói. Porque o cara de lá, quando é despreparado e quando é desqualificado, você expõe e ajuda no debate público a fortalecer o seu ponto, o seu argumento. Agora, quando é do seu lado e não é você que está falando, você não pode fazer nada, aí você fica prejudicado, você fica de mãos atadas vendo o cara falando um monte de besteira sobre uma coisa que você defende, que você sabe que o cara está errado, ele está certo em defender aquele ponto, mas o argumento dele está errado, mas você não pode fazer nada. Isso é o que mais dói. Eu vou deixar minhas últimas perguntas mais difíceis para o final, mas... Sobre o fundão eleitoral, pode explicar quais são os parlamentares que são mais tarados pelo fundão ali? O que houve, qual é a situação? Mais tarado pelo fundão. Cara, eu acho que uma cara de pau grande pra subir lá e defender, né? Eu acho que na boa parte é do PR, né? Acho que o PR é o partido que mais defende o aumento de fundo eleitoral. O PT também defende veementemente. O PSOL é contra, não a existência do fundo, mas o aumento do fundo. O PSOL votou o destaque do Novo, aliás, para diminuir o fundo, que foi uma surpresa. E eu até tirei sarro, assim, eu juntei o Freixo e o Marcel. Falei, agora vocês estão juntos, né? Aí os dois ficaram constrangidos. Mas acho que o PT e o PR são os dois partidos que mais lutam, assim, porque os dois são que têm, assim, duas das maiores bancadas. E o fundo eleitoral é calculado com base no número de deputados. Não importa quantos deputados estaduais, quantos vereadores, prefeitos ou governadores você tem. O que importa é o número de deputados federais e um pouco menos, mas ainda considera também o número de senadores, né? E como esses partidos têm muitos deputados federais, e o PR, por exemplo, nem tem intenção de disputar a eleição majoritária. Ele só faz bancada para ter fundo. Então... São os tarados do fundão. Literalmente, a bancada existe para aumentar o fundo. A lojinha, né? Na verdade, que nem o Renan estava falando, se tirar o fundo eleitoral, poucos partidos vão sobrar mesmo para realmente fazer política. É porque o partido político é um negócio. E é um negócio com reserva de mercado que só alguns têm. E eles vivem desse negócio. O dono de um partido médio, pequeno, ele vive de vender essa legenda para candidatos a prefeito no interior, tá? Hoje menos. O que tá aqui, meu Deus. Grande Ramiro, meu Deus, o que é isso? Que demais. Ele tava varrendo a rua aqui. Tava olhando aqui se tava limpo, fizeram a poda aqui, ufa. Esse aqui é o melhor secretário do governo Marquesan aqui. E vereador, é um cara foda. Ramiro Rosário é fundador do MBL também. O único defeito dele é deixar essa barbinha em volta, assim. Que não sei que diabo é isso, que você deixa um círculo aqui só, porque não cresce aqui, aqui o bigode você tira, e aqui você... E é um negócio assim, cara. Amish, é verdade. Que isso? É um povo dos Estados Unidos, né? É um povo maluco dos Estados Unidos. Desculpa se tiver algum Amish aqui. O que eu tava falando? É verdade. Então, o cara vive de vender legenda. A gente agora tá lançando o Arthur para candidato para prefeito de São Paulo, né? E vai dar certo. Vamos lançar lá, vai ter um bolado lá, candidato e tal. E vamos conversar com os partidos. Cada conversa que pintou, assim, aí você entende por que os caras ainda querem manter a legenda. Assim, conversas muito indecorosas, assim, conversando com vários, uns 8 partidos. Cada coisa que você vê, você fala, pô, realmente... Dá pra entender porque que eles querem um fundão. Ganham muito dinheiro com isso. Próximo.
que tem pra falar sobre a URGS? URGS? A universidade? Federal. Não sei, uma vez eu apanhei lá. Você é uma voadora sindicalista lá. Você lembra disso? O Arthur conhece bem, né? Apanhou muito. Sobre, tipo, Universidade Federal no geral. A URGS é federal ou é estadual? federal. É o UFRGS, né? Wolfrids. Aliás, eu fui em várias federais e aqui foi a única que eu tomei voadora de sindicalista. Então o pessoal do Porto Alegre é mais violento. Não, mas vai, discorra genericamente sobre universidades federais. Genericamente sobre Porque não dá pra falar universidades federais? especificamente do caso da você não tem conhecimento de causa, mas dá pra falar no geral, né? Que isso aí é um... Eu estudei um ano na Federal da ABC. Lá era especialmente petista, porque é a universidade que era o modelo que o Lula inaugurou e que era baseado em universidade francesa e não sei o que. Ele deu entrevista pro Le Monde falando. Tanto que o apelido lá na ABC da universidade é Unilula. Ele ia lá todo mês. O chão é vermelho. Ele inaugurou a universidade pintando o chão de vermelho e tal. E eu tentei formar um grupo de estudos lá, aliás. Tinha só o canal no YouTube, a gente tinha MBL na época. E a gente tinha que criar códigos secretos, assim, para falar onde é que seria a reunião. E quando a gente divulgava, colocava lá no quadro e tal, e panfletava, vinha um coletivo feminista batendo bumbo, assim, e não deixava a gente estudar. E era um grupo de estudo só, não era nem de militância política, era para ficar debatendo 6 lições, era pra ficar falando sobre a escola austríaca, só que a gente quase que teve que criar um código, assim, como judeu no meio da Alemanha nazista, porque senão de repente apareciam umas mulheres sutiã batendo bumbo. Uma pergunta, algum de vocês já teve ideias socialistas antes? Aquela história de que você não é socialista até os 20, que você não tem coração. Ah, eu nunca tive coração, não. Também não. Nunca tive. Não cheguei, eu fiz cursinho, eu lembro que para passar na USP, você tinha que ter uma interpretação marxista dos livros obrigatórios. Assim, A Hora da Estrela, nem lembro, assim, era uma lista de livros, eu lia e tinha que pegar uma interpretação marxista. Então eu fiquei naquela época estudando muito a visão de mundo dos caras para, esquerdar total na prova de português. Eu fiz uma baita de uma prova de esquerda, passei, e foi o meu máximo que eu tinha ali. Eu fui muito aberto ali às ideias de esquerda para passar. Eu já fui muito libertário, né? Até lembro o primeiro Enem que eu fiz, o tema da redação era dirigir alcoolizado, né? E lei seca, tava na época da lei seca. E eu era muito libertário mesmo, aí eu fiz uma redação falando, não, tem que dirigir bêbado mesmo e não pode ser proibido, porque se o cara não atropelou ninguém, ele só exerceu o seu direito de liberdade de dirigir bêbado, e se ele atropelar alguém, aí sim ele responde pelo homicídio porque ele atropelou alguém, mas se ele dirigiu bêbado e não causou dano a ninguém, ele não causou uma externalidade negativa a ninguém, então ele está exercendo o seu direito de vida, liberdade e propriedade. Aí eu tirei 400 de 1000. Ainda bem que as pessoas envelhecem, né? Vai, próximo. Kim, depois de um ano, agora como deputado federal, tu chega a pensar em uma reeleição e eu te pergunto, tu está com uma energia positiva para 2020 em relação a reformas administrativa, tributária? Não tô, cara. Começando pelo final, eu acho que, primeiro que ano eleitoral é sempre complicado, porque o Congresso metade do ano não funciona, né? Que é o segundo semestre, não vota nada. No segundo semestre eu voto só a pauta, tipo, Pindamonhangaba é a capital da cachaça, assim, esse tipo de projeto que vota. Ou moção de aplauso a Paulo Freire. Aliás, semana retrasada a gente aprovou uma moção de aplauso a Paulo Freire, assim, moção de aplauso é uma das coisas mais ridículas que eu acho que existe no regimento da Câmara, porque fica um monte de deputado assim. E aí aprovou e aplaudiu. Mas se você perde a votação, você é obrigado a aplaudir também? Hã? Não, ninguém é obrigado a aplaudir, né? Mas aprova e você fica aplaudindo. Não sei, às vezes você fala, pô, pega mal. Não, Sabe? não vou ficar aplaudindo lá. Mas quem fica aplaudindo, aplaude quanto tempo? Mano, dependendo da pessoa que foi a moção de aplauso, 5 minutos aplaudindo. Assim. Meu Deus, Caramba. E se não for Aí com certeza deve ter tipo um bolsa creme manual pra mão descascar. E se não for aprovado, eu quero aplaudir, é penalizado? Porra, os caras já pensando. Eu nunca vi uma moção de aplauso ser rejeitada, não. Que é sempre aprovada. É a pergunta dele. E Câmara, reeleição, cara, o que eu quero pra minha vida, a política, é ser presidente da Câmara, né? Eu acho que é um dos cargos que você mais consegue deixar coisas para 50, 100 anos pra frente.
Mais do que qualquer cargo executivo, mais do que o senador, mais do que presidente até do Congresso, presidente do Senado, o presidente da Câmara pauta mais o debate público a longo prazo e consegue fazer mais coisas estruturantes a longo prazo do que qualquer outro cargo, né? Então, talvez uma reeleição, sim. Mas se tu for prefeito... Não, prefeito aí, não, se for prefeito, não, esse sonho vai ficar adiado, né? O quê? Quem? Se tu for prefeito. Mas eu não vou ser prefeito. Candidato, não. O Arthur. Ah, é o Arthur. O Arthur, não Kim. Desculpa, pensei que era... Inclusive o Arthur, assim... O Arthur é o contrário, assim, ele não gosta muito de ser deputado, ele queria mesmo fazer gestão, né? O Arthur é um cara claramente do executivo. Ele não tem paciência, tipo, que saco de ficar vendo essas coisas, deixa eu resolver aqui. Aí ele sai andando. Preciso falar com 50 caras antes de ter algum resultado, né? Ele acha os caras burros, os deputados falando besteira lá, ele não tem... Ele chama o pessoal de vagabundo, sai na mão. Ele é a favor de processar porque os próprios funcionários dele e dos outros deputados percam o bônus de Natal. Tipo, não é exatamente o cara mais bem quisto ali. Tanto que teve agora depois dessas últimas aventuras dele, né, o Dória convidou 93 deputados para fazer o jogo de futebol lá, de fim de ano. Ele faz futebol e depois serve pizza lá pro deputado. Aí só o Arthur não foi convidado. Todo mundo. A oposição foi convidada e o Arthur não foi. Até o PSOL foi convidado. E também tem as trocas de panetone. Então você imagina, é tipo quando você aprende matriz no colégio, que assim, um deputado compra muitos panetones para dar para outros deputados. Então todo mundo que compra panetone para dar para outros. Como você tem 94, todo mundo vai receber pelo menos, sei lá, 90 panetones, sabe? O Arthur não recebeu nenhum panetone. E isso é bem sintomático, assim. E todo mundo comprava panetone para os outros. Pro gabinete 3106 não. Então ele não é muito bem quisto lá, realmente. Tem chance? Não, assim, ele tá entrando para ganhar. E eu acho que assim, a gente tem chances... Qual partido? Não posso falar ainda, né? Tá me filmando. Tá. Infelizmente nem a imprensa ainda sabe, mas tem partido já. Só para vocês verem o seguinte, a gente tem o seguinte cenário lá em São Paulo. Vocês conhecem um pouco do cenário paulistano lá e tal, mas Marta Suplicy concorrendo pelo PT com apoio do Lula. Provavelmente vai estar no segundo turno. Tem um cara que chama Márcio França, que quase ganhou para governador em São Paulo, também vai brigar no campo da esquerda. Sâmia Bonfim, que a despeito da fome de votos, ela não vai fazer muita coisa pelo PSOL. Aí, então, esse é o campo da esquerda, vai botar um segundo turno. No campo do que a gente pode chamar de direita, você tem o Felipe Sabará, o Novo, né? O menino não cola muito e muito cara de filhote do Dória. No PSDB você vai ter o Bruno Covas, que está com um discurso de esquerda e está meio que construindo a campanha baseada na ideia de que ele está fazendo um tratamento do câncer. É isso. Gestão horrível dele. O Arthur, o Marco Feliciano, com os dentes de 180 mil reais dele, e a Joyce Hasselmann, muito bem quista pelo eleitorado dela. Só dislike, né? Então quem se imagina que desses 5 do campo centro e direita tem mais chance hoje? Então quem for desse campo, um dos 5 vai para o segundo turno, com quem for do outro lado. Então meio que o Arthur tendo um partido, tendo condição de participar do debate, eu acho que no mínimo terceiro lugar ele fica e qualifica ele para ser candidato a governador já na próxima eleição, mas assim, eu acho que o Arthur ganha a próxima eleição. Eu não estou brincando, assim, o Arthur ele está muito maior do que as pessoas imaginam. E o maior sintoma que a gente tem, o Ramiro conhece a política, no começo ninguém fala, não sei se vai ser candidato. De repente o Bruno Covas está indo atrás de todos os partidos que estão conversando com ele para dar para subprefeitura, e dar isso, dar aquilo para evitar, porque os caras têm quali, os caras têm pesquisa, e já viram uma pesquisa que o Arthur está pontuando sem nem se lançar candidato, e ele esvaziou a Joyce, então vai ser uma aventura muito louca, assim. A gente nunca participou de uma eleição nesse sentido de executivo, mas se tem um cara ali que está no ponto para isso, é ele. A produção me disse que tem uma lista ali, onde? No caixa. No caixa. Onde é que fica o caixa? Ali. Ali. Aí, ó. Essa lista aí, para quem quiser participar do Movimento Brasil Livre de Porto Alegre. Nome e telefone, eu adiciono no grupo. Fechou? É bem divertido participar dos núcleos, viu? É um negócio que... A coisa mais legal do MBL é participar dos núcleos regionais dele. Você atua na Câmara, faz barulho. Agora, por exemplo, vou dar um exemplo. O núcleo do MBL de Uberlândia saiu no Jornal Nacional semana passada
os caras, graças às denúncias que eles fizeram, prenderam 20 vereadores em Uberlândia. Tinham 27. A Câmara dos Vereadores lá foi... Acabou a Câmara. Eu digo assim, o núcleo do MBL de Uberlândia realizou o sonho do Eduardo Bolsonaro. Que ele ia fechar o Congresso e prender os deputados. O nosso prendeu os vereadores por boas razões ali. O núcleo do MBL de Recife, agora que é um núcleo novo, eles impediram o aumento do IPTU. Eles e o pessoal do Livres, que tem um grupo forte lá em Recife. Isso, assim, na última semana. É lá que são os núcleos municipais e estaduais que acontecem as aventuras. Aqui tem um núcleo, qual que era? É Palmeiras das Missões, aí, que aprovou aqui a Lei de Liberdade Econômica, né? Municipal. Palmeiras das Missões? Não sei, eu mesmo não sabia. Eu sei que tem um núcleo, uma cidade pequena no Paraná, chama Francisco Beltrão. Eu não sei o que o moleque tem lá, ele até ganhou o prêmio de militante do ano do MBL. Não, ele foi o melhor núcleo municipal. E ele passou tudo. Eu não sei, ele deve ser um moleque muito importante lá, que ele deve ter comprado o presidente da Câmara. Porque tudo passou lá. Ele passou do performance bond, a lei da liberdade econômica. Ah, meu Deus, o Camozato aí. Caralho, o Marcel Van Hatten aí. Cadê o Marcel Van Hatten? Só tem... Aí. Olha só, você de normal, de civil. Olha, que sem muleta também. Ele sabe que ele ficou lá, 2 meses de cadeira de rodas lá indo pra Câmara. Pô, você tem aqui... Parece que ele foi no rodeio ali, que ele é um touro mecânico. Se acidentou. Que mais? Porra, que demais, cara. Tá o Camozato, tá o Ramiro, tá o Marcel. Kim, tu ficou frustrado com que deu em pizza a CPI do BNDES, não? Fiquei meio frustrado, né? Porque deu meia pizza, né? A parte a gente conseguiu processar os ministros, né? O Wesley Batista e o Marcelo Odebrecht, mas não conseguiu o Lula e a Dilma, né? Mas agora, até entrou, o Supremo divulgou a pauta do julgamento do ano que vem e entrou a anulação da delação, do acordo de delação premiada dos irmãos Batista, né? Que foi um resultado da CPI. E isso pra mim já é, porque realmente, se teve um acordo que me deixou pistola, foi esse, que assim, os caras foram um dos caras que mais se beneficiaram do escândalo, que mais se beneficiaram do BNDES, e aí o cara tava solto porque ele entregou uma gravação do Temer e que o Temer depois foi absolvido. O cara não entregou nada, hein? Uma pergunta. Na visão de vocês, por que a Dilma ainda não foi chamada para depor, não foi presa? Será que é por causa de medo de fazer o depoimento dela, coletar o depoimento? Não entender nada que ela vai falar? Eu não sei, cara. Aí é o judiciário gaúcho aqui. Eu não conheço. Essa é minha casa. Infelizmente ela mora perto de... O que é? A Dilma mora perto da minha casa. Ela não parece o Já viu, Mas eu né? acordo e penso, caraca, a Dilma tá muito perto de mim. Vamos lá, próximo. Queria saber se vocês vão torcer pelo Brasil no Oscar com Democracia em Vertigem. Eu vou explicar por quê. Indicado pro Oscar? Não, é Pré-indicado. Mas é o seguinte, quanto mais aparecer, mais a gente vende o nosso. Né? Então, eu tô torcendo pra sair a notícia que tipo, olha a merda que... Desculpa o termo aqui. Olha a porcaria que foi indicada ao Oscar. E aí a gente vai fazer um barulho e ajuda a divulgar o nosso. Pra gente é até bom. E todo mundo aqui no Brasil vai ver como uma coisa farsesca. Até só por curiosidade, Netflix investiu muito nessa mesma narrativa. Você pega a primeira temporada do Mecanismo, era uma linha. De repente a segunda temporada é exatamente a mesma linha do filme da Petra. A filme da Petra, se vocês forem acompanhar, ele conta que o impeachment foi assim. Em suma, havia alguns crimes que estavam sendo cometidos aí, eventualmente até envolvia alguns setores do PT. Aconteceu, tipo o Flávio Bolsonaro ali, um negócio meio colateral ali. Me pegou um pouco ali, o Lula se desviou um pouco do sonho ali e tal, o meu sonho era muito bom, era muito bonito. E eis que o Aécio, o PMDB, o Supremo se reúnem e eles falam, não, pra gente não ser pego aí, porque o nosso problema é grande. A gente vai... É melhor a gente tirar essa mulher daí e fazer um grande acordo com o Supremo e a gente resolve. É exatamente a mesma tese do Mecanismo que foi bancado com 15 milhões de reais pela Netflix com o filme da Petra, que teve coprodução da Netflix e que a Netflix está bancando para levar para o Oscar. Então, eu não sei qual o interesse dos caras, eu sei que assim, eles bancaram literalmente a mesma história, a mesma tese, com autores diferentes, com formatos diferentes.
E pra gente confrontar essa tese é uma delícia, porque é uma tese muito, muito falsa, não tem verossimilhança. Tanto que no mecanismo e no próprio filme da Petra não mostram nenhuma das manifestações. A participação das pessoas no processo não existe. É como se fosse, não, isso não aconteceu. Foi o Aécio, e quem acompanhou o processo, quem estava de perto, sabe que o Aécio só entrou para participar do impeachment Quando já sabia que ia acontecer. em fevereiro de 2016. Ele lutou contra, aliás, no Ele começo. lutou muito contra. O Aécio era contra, assim, o Aécio não queria impeachment, e a gente sabe, o impeachment só atrapalhou ele. O Aécio tinha que ter parado a Lava Jato, tinha que ter ficado o PT até lá, e ninguém sabia que ele era um escroque. E de repente, sei lá, vota nele aí. É isso. O Aécio é uma desgraça. Assunto, assim, vocês têm alguma teoria do porquê que a esquerda domina tanto a universidade, o meio acadêmico e o meio cultural também, que é um negócio absurdamente hegemônico? Uma teoria, cara, isso é muito complexo. Porque eu sempre ouço aquelas coisas de Olavo, falando em grancismo e tal, isso me parece muito conspiratório às vezes. É doutrinação pesada mesmo. Não acho que é doutrinação. Você pega o histórico, você pega os românticos no século XIX. Eles eram ligados depois ao próprio movimento revolucionário que teve na França, na Revolução Francesa. Tem autores românticos altamente antissistema. O movimento liberal no final do século XVIII, começo do século XIX, e os fenômenos de expressão cultural que tinham na época eram anti-establishment, eram contraculturais, e não é ligado a uma esquerda marxista. Marx nem tinha publicado essas coisas. Então, há uma relação entre o cara que entre contracultura, entre ser contra uma visão cultural hegemônica dominante e a produção de um determinado tipo de arte profana, arte popular. Isso tem, eu acho que isso é clássico. Agora, por que isso vinculou tanto na esquerda do século XX até o ponto deles terem se tornado hegemônicos e eles não questionarem mais isso? Que essa é a questão. Aí entra o desafio do nosso lado. Por que a gente não consegue ser culturalmente interessante como eles, produzindo material de contestação ao tipo de hegemonia deles com a mesma qualidade que eles? Acho que essa é o cerne da questão. Porque eles produzem material. Eu consumo música de pessoas que são de esquerda. Muita. Eu consumo literatura de caras que são de esquerda. Eu consumo filmes de pessoas que são de esquerda. Todos vocês consomem. E na prática todos vocês consomem porque é melhor. Muito melhor. É um ou outro escritor, é um ou outro músico, é um ou outro cineasta que vai ser alinhado com a nossa visão de mundo. E como fazer isso? Eu não sei, por exemplo, a gente falou do filme, a gente fez um filme político, pô. Um filme político, não tem nem dá pra falar que a gente, estamos fazendo, e nem acho que, o MBL fez um filme, aí tem o Brasil Paralelo, a gente produz material político, cara. Os caras se dão bem com o Caetano fazendo música que não tem nada a ver de conteúdo político. E é uma falha, mas aí, enfim, como resolver isso, nem acho que seria muito pretensioso da minha parte, eu acho muito pretensioso de quem tem soluções prontas ou explicações prontas para isso. Mudando de assunto, completamente novo. Só uma pergunta, tu estudou Direito também, né? Não, eu tentei, mas eu larguei a faculdade. Enfim, quem está estudando ainda. Eu queria perguntar para vocês dois se vocês acham que a nossa Constituição ela tem alguns traços comunistas? Comunista acho que não, mas tem um traço sindicalista, corporativista, isso tem. Aliás, quando tem alguns livros que tratam ali da história, ou mesmo não precisa nem dos livros, a própria taquigrafia da Câmara, das discussões da Constituinte, você vê que teve muita influência trabalhista, muita influência brisolista, muita influência sindicalista na Constituição, mas eu não acho que seja o principal problema, porque do que a gente tem de cláusula pétrea, não tem nenhuma que seja fatal para a implementação do liberalismo. Assim. Tudo que atrapalha a implementação do liberalismo dá para mudar da Constituição, né? Nenhuma cláusula pétrea impede, assim. Tanto que cheia de princípios e é prolixa, né? No sentido técnico, assim, é longa, trata de vários assuntos. Legislação tributária praticamente toda é na Constituição, né? Uma peculiaridade do Brasil, mas chega até a ser contraditório, porque ao mesmo tempo que ela fala sobre o direito ao trabalho e o princípio da livre iniciativa, você também tem os outros princípios que vão na contramão, né? Então, na prática,
eu acho que um grande problema de princípio da Constituição é ela dar muito poder para o Supremo, dar muita margem de interpretação para o Supremo. Porque você pode... Qualquer interpretação para qualquer lado vai estar correta, porque a Constituição vai em todos os sentidos ao mesmo tempo, né? Então, isso diminui a segurança jurídica, né? Diminui a objetividade da interpretação. Mas, de resto, acho que a maior parte é modificável, assim. Não precisaria de uma constituinte para a gente implementar o liberalismo. Mudando um pouquinho de assunto sobre a prisão em segunda instância. Eu queria saber se você está otimista, se vai conseguir aprovar e quando que vai conseguir aprovar. Cara, eu tô otimista. A oportunidade de conhecer, eu tinha ido pra lá, mas, cara, Brasília dá a sensação que ela não foi feita para brasileiro. Aí você falou agora da relação da pressão que sentem lá. Cara, assim, no meu ver, se eu estivesse no lugar das pessoas que estão lá, cara, beleza, no Facebook, meio que se foda, assim, que estão fazendo essa pressão. É essa sensação, porque é essa sensação que eu tenho. Tipo assim, beleza, você pega um post lá, prisão em segunda instância, milhares de compartilhamentos, comentários, tudo que é mais necessário, mas não anda, não acontece. E aí não é, a sensação é errada. Assim, não. Tanto que o impeachment aconteceu só na pressão, né? O parlamento não queria. Físico, né? Eu me refiro à questão física. Vocês foram lá, cantaram, ficaram... sim, mas o deputado volta para as bases e ele é cobrado pessoalmente nas bases, né? Ele volta toda semana e ele é cobrado. E é cobrado também dos veículos de imprensa, e nisso, em relação à prisão em segunda instância, assim, você teve, mesmo os parlamentares que se importam menos com a internet, se importam mais com a imprensa também demonstrou uma pressão grande da opinião pública em cima da prisão em segunda instância e do fundo eleitoral também, que acho que tem uma pressão grande para não aumentar. Então sente sim, mas ao mesmo tempo você está certo também, não foi feito pra gente aquilo ali. Realmente uns concreto branco feito pra você morrer de depressão. Bom, mas numa... Tipo, tem gente que diz que se privatizar alguma estatal vai ocorrer uma demissão em massa de funcionários públicos. É verdade isso? Quais benefícios da privatização? Primeiro é mentira, porque o cara que é concursado ele não pode ser demitido, né? Você pode até privatizar a empresa, mas o cara que é concursado vai ter que ser realocado em algum lugar, né? Ele constitucionalmente ele não pode ser demitido, só porque privatizou. Mas ao mesmo tempo, o histórico de privatizações que a gente tem, sempre a empresa passou a arrecadar mais até do que ela dava como lucro quando era empresa estatal, então ela começou a pagar mais imposto, tanto a Vale, ou a CNI, ou outras empresas que foram, a Telebrás, foram privatizadas, depois em imposto começaram a pagar mais do que aquilo que elas lucravam enquanto era empresa estatal, isso quando elas lucravam, e boa parte das vezes elas davam prejuízo, e você teve um aumento de eficiência, teve um aumento da geração de empregos, teve um aumento da produtividade, porque você não tem as mesmas travas, né? O que, aliás, o presidente do Banco do Brasil costuma dizer que em relação a outros bancos ele tem uma bola de ferro amarrada no pé, porque ele não escolhe, ele não pode fechar uma agência que dá prejuízo, por exemplo, né? Ele é obrigado a manter aberta porque é o princípio do banco público. Então, o aumento de produtividade... Aliás, a Petrobras, por exemplo. A Petrobras ela tem uma produtividade muito menor do que a Shell, do que a Exxon, por exemplo. E para cada refinaria da Petrobras que você tem, no que a Shell seria uma função para um empregado, na Petrobras é uma função para 3. Então, você... num primeiro momento, sim, você tem um enxugamento, porque é realmente um cara que está lá para não fazer nada e receber muito. Mas num segundo momento, com o aumento de produtividade, você contrata mais pessoas e com salários maiores. Continuando aqui na ideia dele, aqui naquela proposta que vem do... Acho que o Paulo Guedes está passando lá. Eu não sei se é isso mesmo, mas a questão do cara ser demitido ou ser avaliado pelo desempenho, mesmo sendo funcionário público, permite a demissão ou não permite? Permite avaliação periódica, só que o governo ainda não mandou, né? Então a gente ainda não sabe como é que eles querem fazer isso, né? Como vai ser essa avaliação. Mas até onde eu sei, do que eu vi no Ministério da Economia, seria uma avaliação anual em relação ao desempenho daquele funcionário, e dependendo do desempenho, ele, se for realmente muito pífio, sim, ele pode ser mandado embora. E em casos também de falta, que hoje acontece bastante também, no cara faltar no mês, ele falta 5, 6 vezes por mês, recorrentemente, também ser mandado embora. Mas em outras hipóteses aí a gente não tem mais detalhes disso, né? Mas poderia sim. Hoje, teoricamente pode, né? Só que na prática a lei impõe burocracia demais, o que faz com que não possa. Mas teoricamente hoje é permitido. A estabilidade não significa você não poder ser demitido.
A estabilidade significa que você não pode ser demitido sem razão. Né? Você não pode ser demitido por perseguição política. Trocou o cargo, o presidente da República vai trocar todo mundo do faxineiro ao ministro. Né? A estabilidade é, bom, tem um cargo técnico, o cara está exercendo a função técnica dele, ele não pode ser trocado só porque mudou a gestão. Mas ele pode ser trocado se ele não está exercendo o papel dele. Né? E esse é o princípio da estabilidade, mas hoje ele é deturpado para ser um princípio de não demissão em nenhuma hipótese. Certo. Eu vou fazer pergunta aqui. Opinião em geral de vocês sobre a CPMI das fake news, as baixarias, as tretas. O que vocês acharam? As opiniões de vocês? Eu acho que é uma baixaria mesmo, é uma festa do caqui ali, uma feira, e não vai chegar em nada, não vai investigar nada, está sendo utilizado para um achacar o outro ali politicamente e se atacar, e no fim não vai dar em nada. Eu acho que é um circo, velho. Sim. Vou abrir a cota de mulher da história. À vontade. No congresso aqui de vocês falaram da autocrítica, queria saber como é que foi, deu a repercussão. Foi bom. Foi legal. Foi um negócio que a gente precisava fazer mesmo, porque a gente jogou a bola também para os outros agentes fazerem. E ninguém fez. E o bom que a imprensa começou a perguntar para todo mundo. Perguntou pro Lula, primeiro que o Lula faz autocrítica. Ele, não farei autocrítica. E todo mundo começou a fazer. Inclusive a própria imprensa. Outro dia eu dei uma entrevista, mas vocês não vão fazer também autocrítica da cobertura que vocês fazem de todos nós do campo da direita? Mas veja bem, a gente tem que entender que o papel... entendeu? Eles deram uma fugida, porque eles sabem que eles cometeram excesso, tanto que a linha editorial da imprensa melhorou comparado com o ano passado. Se você tirar, corta o que está o Carluxo reclamando, corta. A cobertura está bem melhor. A cobertura dos agentes do campo da direita, tirando aqueles que são assim, flagrantemente bolsonaristas, que ainda existe um ranço, está muito melhor do que era. O NOSCO está melhor, o pessoal do Partido Novo está melhor, pessoas que são da direita, mas que só de não serem flagrantemente esquerdistas eram maltratadas, melhorou. Eu acho que eles estão percebendo que editorialmente eles perdem venda tratando muito mal. Mas assim, o ranço está lá. O ranço está lá. Eu acho que é uma coisa que eu acho que é inevitável. Quando o pêndulo mudar, eles vão voltar a agir com a mesma energia contra o campo da direita como eles sempre agiram. Mas é isso, assim, a autocrítica, ela, além de ser real, a gente realmente fez muita besteira, ela também joga o desafio para os outros fazerem, porque todo mundo tem seu quinhão no besteirol que virou. A CPI das fake news, que você listou, é um exemplo disso. Era para os caras eventualmente reconhecer, por exemplo, é óbvio que o governo tem uma rede de notícias falsas e de gente que mente, e perfis falsos, e tem robô, tem farm bot, tem tudo, óbvio que tem, todo mundo sabe. Agora, eles não expressam isso na CPI, e tampouco eles vão reconhecer. E mais, eles dobram a aposta, então vai ficar aquele Alan dos Santos inventando, mentindo, exagerando. Todo dia o Kim estava dentro, era na CCJ que você estava, que o Alan dos Santos falou, não, o Kim não estava na CCJ no tema da prisão em segunda instância, que a gente estava recolhendo assinatura na internet. O Kim não estava porque ele fez um acordo com o Gilmar Mendes e com o Rodrigo Maia. E ele publicou isso e ficou sustentando. E ficou aquele bando de bot, tipo, Pedro João 04733 te xingando. Negócio, eles não reconhecem. O pessoal da esquerda também não faz. Meio que, enfim, ninguém amadureceu muito no meio. Eu gostaria de saber o que tu acha do serviço social atuando junto à psicologia na educação futuramente. Eu não acho nada, cara. Eu realmente não tenho conhecimento suficiente nesse assunto para comentar. Né? Psicologia e o conteúdo da educação não são minhas áreas temáticas no parlamento. Né? O única área que eu atuo na educação é da parte do orçamento, né? Que eu acho que precisa ter um redirecionamento do ensino superior para a educação básica, que foi o que os países desenvolvidos fizeram para ter um salto de qualidade na educação. Né? Primeiro investir em alfabetização, em língua e em matemática, para depois investir em pesquisa, e acho que o Brasil tenta fazer o contrário, né? Então tira o dinheiro da escola do mais pobre para colocar na universidade, que em regra a faixa de renda de quem frequenta a universidade é muito maior que quem frequenta a escola pública de ensino básico, mas de conteúdo mesmo não saberia dizer. Te devendo. Eu não sei se já é uma pauta, mas se não é, o fim do foro privilegiado seria uma coisa
precisa agarrar, seria possível? Quanto seria possível? Eu acho que seja possível. Esse ano tinha um deputado tocando bem forte isso, que é o Luiz Flávio Gomes, o deputado de São Paulo, um juiz, e que estava levando essa pauta em frente, só que ele teve esse trabalho interrompido porque ele descobriu que tem câncer e está fazendo tratamento agora, né? E isso prejudicou bastante o trabalho em relação ao fim do foro, porque ele estava liderando o grupo de trabalho, estava levando as coisas em frente e tal. Com umas modulações, eu sou a favor do fim do foro, mas eu acho também que você não pode fazer com que o juiz de primeira instância tenha a possibilidade de dar uma prisão preventiva no presidente do Banco Central porque ele discordou de uma corte de taxa de juros do Copom. Isso, para mim, acho que ia trazer muita instabilidade, né? E os países desenvolvidos têm proteções especiais, principalmente para as equipes econômicas dos governos. E o presidente da República, o presidente do Congresso, o presidente da Câmara, o presidente do Supremo, eu acho que dessas esferas precisa ter, mas para todo o resto, para deputado, para senadores, juiz e promotor, acho que não tem que ter. Mas eu acho que existe a possibilidade de se votar sim, cara. Eu acho que é uma pauta para o ano que vem, pós prisão em segunda instância, né? Eu acho que também não adiantaria a gente acabar com o foro e manter a última instância como o Supremo, né? Porque aí o cara simplesmente ia ficar sem foro, mas ia ficar ela em liberdade recorrendo até chegar no Supremo. Verdade, eu queria saber como é que tá a história dos hackers no Brasil e tal, agora vai trazer relação. A gente foi hackeado, você sabia, né? Então, a gente tá lá. Na verdade, o hacker ele hackeou, acho que é um procurador de Araraquara. Aí o procurador de Araraquara tinha meu telefone, aí ele me hackeou. Aí eu tinha o telefone do Moro e do Alexandre de Moraes. Aí ele hackeou o Alexandre de Moraes e o Moro. Aí ele chegou no Deltan, aí ele chegou na Força da Ref inteira do Lava Jato. Não, a culpa não é minha, sou vítima. Mas eu não tenho mais informações, assim, o que poderia ser o conteúdo da delação e tal. Eu vi uma coisa lá que vazou da polícia, que o do Vivier tinha pedido pro hacker hackear a gente da Globo, um negócio desse, que eu acho que isso vai dar problema pro Vivier, pros contratos dele. Isso com certeza isso vai dar uma dor de cabeça. Já confirmou a terceira temporada desse, do Natal, ano que vem, tá? Mas na Netflix, na Globo. Agora, o Dudu Vivier, eu não sei se ele especificamente já fez coisas na Globo. Mas isso vai dar problema pra ele, né? Mas mais disso eu não sei. Ainda sobre os hackers, acha que a Manuela Dávila, por ter esse envolvimento com o hacker, ela é uma pré-candidata forte aqui em Porto Alegre? Eu vi, saiu pesquisa hoje, né? Tem que só se fizeram só nos bairros, em todo caso. Não sei. Igual o muçulmano sempre começa em primeiro em São Paulo também. Mas ela tem como ela ser prejudicada. Tem como ela ser, vamos dizer, impedida por esse envolvimento criminal? Não, acho muito difícil porque, mesmo se comprovar o envolvimento dela, acho que não dá tempo de condenar em segunda instância, a ponto dela ficar a ficha suja. Mas vocês não tem que ter medo dela, não? Não. Já perdeu aqui 2 vezes. Ela, por exemplo, essa terceira vez que ela concorre é sempre assim, ela começa em primeiro e depois começa a campanha de fato, ela desce. Quem dessa turma louquinha tem chance de ganhar é o Freixo. Eu acho que o Freixo tem chance real de ganhar a próxima eleição no Rio. Agora vocês, eu acho que escapam da Manuela. Aqui vai ser reeleição. Aqui em São Paulo é mais tranquila a Marta. A Marta não tem como ganhar no segundo turno. Se o Arthur perder pra Marta no segundo turno, eu expulso ele do MBL e eu vou bater nele. Não dá. Que até agora também, assim, o que apareceu pra quem vai ser candidato ano que vem é só o Melo e ela, né? Então, outros pessoais, assim, que não cogitaram ainda quem vai ser candidato, assim. Tem que falar com eles aqui, né? Então, é falar do Marcelo. Vocês estão aí. É Marcelo? Aí vocês têm bons nomes no Rio Grande do Sul. Mas tem que ver se quem quer pegar a murcha aqui, né? É muita lacração, então, já que o ano passado o Manuel ficou vice, então foi que ele pesou, então acho que ela está se aproveitando, assim, dessa nova onda, assim, de lacração, ela se grudou nisso. Mas assim, novamente, ela tem o recall, o russomano, ninguém espera que ele faça nem 10%, ele já está em primeiro. Isso sempre vai, tem esses caras que tem um recall de votos. O cavalo paraguai, né? Vamos lá, mas...
que vocês acham sobre instituições, como é que eu posso explicar, regulamentadoras, assim, tipo... Agência reguladora? Tipo, o PROCON, esse tipo de coisa, se fere o liberalismo ou não, assim... Ou consumidor? Isso. Depende da corrente do liberalismo, né? Você tem um liberalismo que defende a agência, por exemplo, o Roberto Campos agora que lançou o negócio do cheque especial, a regulamentação do cheque especial, ele é de uma corrente que acredita que a agência reguladora tem que existir para corrigir falha de mercado. Eu sou um pouco cético em relação a isso, acho que tem um fenômeno de sequestro aí das agências reguladoras por parte das próprias empresas para fechar o mercado e para proteger elas da própria concorrência, né? Anatel. Eu vejo isso, Anatel, eu vejo isso muito na ANAC, vejo isso muito na ANEEL, né, no setor elétrico. Então, tem liberal, depende da corrente. Geralmente a corrente austríaca é mais cética em relação à agência reguladora e outras correntes mais conservadoras, digamos assim, no liberalismo, são menos céticas em relação a isso. Mais duas perguntas, aí vamos fazer, a gente tira foto, aproveitar que tá o Camozato, tá o Marcel, vocês certo, quer tira fazer aí foto, faz a bagaça toda. Quem quer perguntar? Certo. Eu vou fazer a última pergunta, é a polêmica mesmo, é justamente... Caramba, tá polêmico com o cara com taco de beisebol. Ah, é. Pois é. Tá bom. É a pergunta justamente sobre... Vocês têm segurança aqui, então ele não vai acontecer nada. A pergunta é justamente as manifestações de 26 de maio. As manifestações, claro, para dar um contexto completo, né? As pessoas foram às ruas justamente pela Operação Lava Jato, apoiando uma Operação Lava Toga, e o MBL, claro, eu não vou entrar em detalhes. Não, pode entrar, eu respondo super. Não, tudo bem. A pergunta não é exatamente sobre as manifestações, mas é justamente as pessoas que saíram, que abandonaram o MBL e as pessoas que estão aqui apoiando o MBL hoje não merecem que o MBL tenha, tipo, uma atitude de reconhecer que errou e pedir desculpas. É que a gente não errou. O problema do dia 26 de maio eu repito tudo que a gente falou naquela época. A gente tem monitoramento de rede social e quem estava convocando aquelas manifestações desde março eram grupos de youtubers que a gente dá um nome e que estavam pedindo intervenção militar, sim. Quando a gente denunciou uma matéria no Antagonista, isso mais ou menos dia 10 de maio, aí todo mundo disse, não, é pela reforma da Previdência. Tá, vai nos canais de Giro de Notícia que estava convocando a manifestação, Movimento Lobos Patriotas, Avança Brasil, todos falando em fechamento de congresso, todos falando em convocação de caminhoneiros. A nossa função, desde a época do impeachment, sempre foi denunciar maluco e gente antidemocrática que usa um suposto discurso patriótico para querer mobilizar as pessoas para elas cometerem erros. E o papel do líder não é fazer o que é mais popular, é fazer o que é certo. E se a gente perder o seguidor porque a gente fez o que a gente achava certo, paciência. A gente não está num concurso de beleza, não está num concurso de popularidade. Honestamente, se não gostou, o cara tá livre, tem muito lobo patriótico aí para seguir. Tem aí, vou dar um exemplo, vai. A Carla Zambelli, no dia 26 de maio, na manifestação flagrantemente governista, uma manifestação que acabou sendo uma manifestação de puxa-saquismo do Bolsonaro, com caminhões de som em mais de 30 cidades sendo pagas pelo PSL. A Carla Zambelli estava na Paulista pedindo para as pessoas cantarem Bolsonaro, eu te amo. Meu irmão, eu não vou sair de casa para pagar mico nesse nível. Eu acho isso uma vergonha. Eu acho isso um desrespeito com qualquer pessoa que tenha senso crítico sair na rua para falar que ama um político. Eu te amo. Na manifestação seguinte, que eles tentaram dar o segmento ao dia 26, ficou um homem tocando piano, cantando Como é Grande Meu Amor por Você, pro Moro, com um monte de homem barbado em cima do caminhão chorando. Eu não consigo achar isso aceitável, porque não existe manifestação a favor. Aí, obviamente, dia 26 o que tinha era, vamos lembrar, você tinha o Bolsonaro encurralado por essas mesmas tretas que estão pegando o filho dele agora, pelo próprio Supremo, com o COAF cheio de informações, com uma lista de coisas, e ele teve que sentar naquela época para fazer um acordo e sentar no colo do cara chamado Dias Toffoli. Aquela manifestação foi tocada pela ala radical ligada ao Carlos e o Eduardo,
que usaram essas franjas estavam há mais de um mês durante as negociações do próprio Jair Bolsonaro com os Dias Toffoli, e não sou eu que estou falando. Isso é confirmado pelo próprio Dias Toffoli numa matéria na Veja. Que eles estavam conversando. E depois eles fizeram aquele famoso acordo em nome do Brasil, que eles fizeram até coraçãozinho junto. Ah, é uma invenção. Naquela época, a ala de rede social deles, maluca, com gente que pedia intervenção militar, que foi recebida pelo Jair Bolsonaro, eles foram recebidos, caras que pediam a invasão do Congresso e fechamento do Supremo, foram recebidos pelo presidente da República, eles estavam batendo no Supremo no momento que o governo estava sendo encurralado institucionalmente. E o governo foi obrigado a fazer um acordo. Eu não acho que deveria se convocar uma manifestação para defender o governo das outras instituições. Quando mudaram a pauta, e o primeiro cara a mudar aquela pauta foi o Nando Moura, num vídeo, falou, não, as pessoas têm que sair no dia 26 por causa disso, daquilo. Aí, então o MBL chamou a gente de golpista, mas na verdade a gente está saindo por causa disso. Nunca foi isso. Porque a gente defende a reforma da Previdência numa época que o Jair Bolsonaro era contra a reforma da Previdência. A gente defende essas pautas muito antes de elas serem populares. Muito antes. E aí o que aconteceu é que todo mundo pegou o seu rancor e a raiva que tinha do MBL, porque o MBL é bom de serviço, e a gente ocupa espaço, e a gente não puxa o saco do Bolsonaro. E aí jogaram o rancor contra a gente. O que aconteceu hoje, o Nando Moura critica mais o governo do que o MBL. O acordo com o Dias Toffoli aconteceu. O COAF, que a gente falava foi parte desse acordo, foi destruído. E foi transformado num órgão de mentira. O Flávio Bolsonaro está claramente envolvido no escândalo de corrupção. Está dependendo agora de um HC do Gilmar Mendes. Né? Ironias do destino. Né? A direita foi estatizada pelo governo. Esses caras que estavam ganhando, gritando Bolsonaro eu te amo, do PSL ao redor do Brasil, dou o nome, Daiane Pimentel, lá na Bahia, viraram traidores da pátria. Joyce Hasselman, que no dia 26 estava com um pichuleco gigante dela, e ela andava perto de um boneco inflável dela, agora ela é traidora da pátria. Boa parte de quem ficou chamando a gente de traidor da pátria virou traidor da pátria. Então é o seguinte, não me arrependo, e o fato da gente ter tido coragem de, naquela época, falar o que muita gente não tinha coragem, hoje estou aqui no fim do ano, tranquilo, vendo a narrativa deles sendo mentirosa e o MBL continuando sendo útil. Eu quero saber como é que vai estar a Carla Zambelli, que é uma puxa-saca, que não tem vergonha de puxar saco daqui a um ano. Quero saber como é que vai estar a Joyce daqui a um ano. Né? Heroína, só a Joycinha de saias, Eduardo e Carlos Bolsonaro e suas fazendas de bote, até aquela youtuber de cabelo vermelho aqui do Rio Grande do Sul, Paula Marisa, né? O Bernardo Custer, outro puxa-saco. Né? Quero saber como é que tá, porque eles têm que ficar agora explicando e passando pano pro Flavinho ladrão de gabinete. Né? A gente não vai passar pano, nunca passamos, nunca vamos falar que ama político, não vamos se ajoelhar para ninguém. E paciência, cara, se esse é o comportamento que as pessoas não gostam da gente. Não doa, não siga, deixa de seguir. A gente não tá aqui para agradar, a gente tá aqui para fazer o que precisa ser feito. Muito obrigado. Valeu, próximo. Opa. Desculpa. Você broxou, pessoal. Desculpa. Mas não quero parecer discurso, aqui eu falei a real, esse assunto... Fala,